Maravilha, é muito bom podermos estar aqui juntos, celebrando esse domingo em que nós temos, em todo o estado de São Paulo a possibilidade de receber 80% da nossa capacidade. É uma bênção, glória a Deus. Eu gostaria de saber se você que está aqui tem alguma cadeira que não esteja interditada, que você levante a mão para que a gente possa acomodar algumas pessoas. Nós estamos também com a transmissão, estamos projetando o culto ali no pátio, então se você não tem um local para você se acomodar, você deve se dirigir até lá, tá bom? Bom, eu tenho ainda mais um aviso que acabou não sendo divulgado no Fique Por Dentro. E é uma alegria também a gente poder compartilhar com vocês. Nós vamos iniciar na sexta-feira, dia 6, um grupo de apoio à adoção aqui da comunidade cristã. Amém. Nós já temos, glória a Deus, nós já temos 17 famílias que estão se mobilizando, se preparando para adotar crianças, não é? Que bênção, não é? Pessoas que estão usando da sua generosidade, do seu coração, para ter os seus filhos e criá-los no temor do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, por favor, nos procure no final para que nós possamos incluir você também nesse grupo, tá? A princípio, o grupo vai ser voltado apenas para quem está se preparando para a adoção, mas nós vamos ser também um grupo que vai dar um suporte para aqueles pais que já têm os seus filhos por adoção e querem ser aperfeiçoados e querem exercer a paternidade de uma maneira mais eficiente e abençoada. Nós vamos ter também. Amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz, estou muito cheio de alegria e cheio da expectativa no meu coração por esse novo tempo que está se abrindo à nossa frente. Você está sentindo isso também? Que está vindo um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para podermos repartir é que esse tempo é um tempo de restituição. É um tempo de restituição. Dá uma olhada aí para o lado, você pode ver, que é chegado um tempo de restituição, a casa cheia, glória a Deus. De manhã também nós tivemos, mas é algo que a gente pode perceber da parte do Espírito Santo, que algo está sendo produzido, gerado, e essa restituição, ela é para tocar todas as áreas da nossa vida, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, usando como uma base bíblica para essa meditação na palavra do Senhor, 2 Reis 4, de 1 a 7. É uma história bastante impactante, onde nós vemos a restituição e o óleo do Espírito Santo sendo derramado. E eu acho que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ler? Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravo. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Fala comigo, uma vasilha de azeite. Respondeu ela. Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, e seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas elas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus.
Quando nós lemos esse texto, nós já somos impactados por esse milagre, por essa ação sobrenatural de Deus na vida dessa família que estava passando por um momento difícil. Naquela época, quando alguém contraía uma dívida e não pudesse pagar, os seus filhos, ou então essa pessoa mesma, teria que se colocar como escravo de quem ela devia. E estava acontecendo isso com essa família. De alguma maneira, esse homem, ele que faleceu, ele era um profeta, fazia parte da escola de profetas, e ele deixou uma dívida, e queriam prender e escravizar os filhos daquela mulher que ficou viúva. Eu fico imaginando aquela mulher naquela perspectiva de uma situação tão difícil na sua vida, já pelo luto em si, pela condição da dívida, e ainda por cima a perspectiva de ter os seus filhos presos e a família ser desfeita por conta daquelas circunstâncias todas. E talvez ela olha e pensa, meu Deus, e agora o que vai ser? E eu olho para essa situação e vejo que, avaliando, né, esse momento, eu já ouvi pessoas falando a respeito desse homem, desse profeta, considerando que ele não havia se organizado bem financeiramente. A Bíblia não fala sobre isso, nós não temos base bíblica para falar sobre isso, que ele foi alguém que foi desorganizado. Mas é uma possibilidade que, de alguma maneira, pela sua desorganização, por ele não administrar bem financeiramente, essa dívida foi contraída. Mas sabe, eu penso também que existe uma outra possibilidade. Um momento na sua vida em que algo ruim aconteceu e que foi além das suas expectativas, como nós estamos vivendo um tempo como hoje, em que muitos foram tomados de surpresa. Talvez algumas pessoas aqui perderam emprego, perderam a oportunidade de ganho, perderam talvez a qualidade dentro da sua empresa, a perspectiva de vender e fazer os negócios, enfim. São tantas possibilidades que podem acontecer, que levam uma pessoa a passar por uma situação difícil como essa. E eu queria falar sobre aquilo que a Bíblia fala, e não aquilo que a Bíblia não fala. Porque pode ser que ele tenha sido alguém desorganizado, pode ser que talvez ele tenha passado por uma fatalidade, por restrições, como alguns de nós possamos passar. E eu entendo que essa palavra, ela atende a cada pessoa, ainda que você tenha perdido, sofrido algumas perdas durante esse período de pandemia, por um imprevisto ou por uma desorganização. Eu entendo que essa palavra é uma palavra de restituição e de um novo começo, porque Deus, Ele é um Deus da segunda oportunidade, da nova chance. E a gente vê aqui que esse milagre, ele aconteceu por conta de uma chave que para mim foi muito significativa. E a Bíblia não fala de como ele contraiu essa dívida, mas fala de uma coisa muito importante a respeito desse homem. Porque quando essa mulher ela ficou nessa situação difícil, e ela pensou, eu vou procurar o profeta, ela apresentou um argumento diante do profeta em relação ao seu marido, e que para mim foi a chave. Ela chega para o profeta e fala assim: você sabe que o meu marido, ele era um profeta que servia ao Senhor, e você sabe que ele temia o Senhor. Ele temia ao Senhor, ele temia a Deus. E eu quero começar falando por aqui, porque eu entendo que o que abriu as portas para a restituição na vida daquela família foi a fidelidade e o temor que havia no coração daquele homem. Aquele homem, ele tinha um temor no coração dele que foi tão marcante, tão visível, que pôde ser testemunhado pelo seu discipulador, pelo pastor que acompanhava a sua vida. Mas mais do que isso, dentro da sua casa, a sua esposa, ela chega e fala assim: eu tenho um argumento para pedir o milagre, eu tenho um argumento para apresentar, para que Deus intervenha. O meu marido foi um homem que andou no temor do Senhor. Fala comigo, o temor do Senhor. E por conta disso eu acredito que uma porta se abriu. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouquinho sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor?
O temor do Senhor, no meu entendimento, é uma alegria profunda de servir a Deus, um comprometimento de não ferir o coração do Senhor. Eu entendo que temor não tem tanto a ver com o medo de ser castigado, mas com medo de perder a comunhão, a conexão, o relacionamento com Deus. E esse homem era um homem que cultivou esse ambiente dentro da sua casa. Os seus filhos, eles estavam ali vendo na sua vida, no seu comportamento. A Bíblia não fala que ele era um homem perfeito. Não existem pessoas perfeitas, não existem homens perfeitos. Mas havia no coração daquele homem um temor a Deus, uma seriedade em lidar com Deus, uma seriedade em tratar com as coisas de Deus dentro da sua casa. Tanto que esse foi o testemunho da esposa dele. A esposa dele apresentou esse argumento. Eu acho que esse deve ser um argumento que deve fazer parte das nossas vidas, cada um de nós, que os nossos filhos, que as nossas esposas, as esposas, que os seus maridos possam olhar para você e se tem algo a dizer a seu respeito, falar: olha, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles têm o temor de Deus no coração. Essa é uma marca que é tão visível. E o que é o temor? O temor é uma paixão por Deus. Uma paixão tão intensa por Deus, a ponto de você não querer trocar Deus por nada. Eu diria que seria o oposto da atitude de Eva, que diante de uma tentação, de algo tão atraente, tão desejável, ela trocou a presença por um fruto. Ela trocou a presença por um prazer. Ela trocou a presença por algo que era passageiro. Uma pessoa que tem temor, ainda que ela esteja diante do prato mais delicioso para a sua carne, ela considera: eu não posso perder a comunhão e o relacionamento com meu Deus. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa, eu estava tentando explicar um pouco para ele sobre temor a Deus. E ele estava falando a respeito de algumas dificuldades, de quedas na sua vida. Eu estava falando para ele, falou: olha, o que você precisa cultivar na sua vida é o temor a Deus. Você precisa cultivar isso. E eu tentei explicar para ele, né, o que é o temor da seguinte maneira: pensa, se você tivesse alguém sentado do seu lado, vendo o que você está fazendo, você faria o que você fez? E ele falou: não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Pois é, o temor de Deus é você ter a compreensão de que Jesus está do seu lado, mesmo quando ninguém está vendo. O temor de Deus é quando você tem essa consciência de que Ele está vendo o que você está fazendo e que isso irá ofendê-lo. Então, de repente, você fala: não vou fazer. Eu não posso trocar a presença, eu não posso trocar a obediência à palavra de Deus por uma coisa passageira. E era esse sentimento que era cultivado no coração desse homem e que foi a chave. Amados, nós temos falado nesse tempo como um tempo de uma visitação sobrenatural de Deus, e eu creio que está vindo um mover sobrenatural de Deus, e não só um derramar do óleo, mas um derramar sem precedentes, um derramar em que o óleo ele vai jorrar, mas a chave para que haja um multiplicar desse óleo nas nossas vidas é o temor, é o respeito, é o temor da presença de Deus no nosso meio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E essa esposa, ela tinha essa consciência. Ela via isso dentro da sua casa. Sabe, um dia desses nós estávamos em casa e meu filho chegou para mim: pai, eu vi um vídeo aqui, sabe aquele jogo que eu gosto? Falei: sei, então
tem um bug lá naquele jogo, e aí a gente consegue pegar um monte de moedas. Ali eles ensinam passo a passo, como que faz. E eu falei para ele, filho, que legal, mas deixa eu te perguntar uma coisa, para você conseguir essas moedas, você tem que pagar? Tem, mas por causa desse bug a gente dá um jeito. Eu falei, filho, não vamos fazer isso. Ele falou, por quê, pai? Está todo mundo fazendo, pegando um monte de moeda e podendo fazer um monte de coisa no jogo. Eu falei, porque nós não roubamos. Isso é roubar. Isso é roubar. Nós não usamos coisas piratas aqui dentro de casa, porque nós temos temor a Deus. E ele até sem entender inicialmente começou a chorar. E eu procurei explicar para ele, falei assim, imagina se na nossa casa, um dia nós saíssemos e deixássemos o portão aberto, e viesse alguém, porque a gente esqueceu o portão aberto, levasse tudo que tem dentro da nossa casa, você ia gostar? Ele falou, não. Eu falei, porque isso é roubo. É a mesma coisa, só que a gente está fazendo isso num jogo. E na nossa família, nós não roubamos, nós não pegamos aquilo que não é nosso, nós não somos desonestos. E sabe, gente, às vezes a gente tem que pagar um preço alto, dentro das nossas casas, às vezes com coisas simples. E essa mulher pode falar para o marido, meu marido teme ao Senhor. Meu marido, ele não era um homem perfeito, mas ele tinha um temor no coração dele, e ele cultivou isso dentro da nossa casa. Socorre-nos. E sabe de uma coisa, amados, eu entendo que esse argumento ele tem uma base também, porque logo depois que ela fala isso, o profeta Eliseu, ele pergunta, fala assim, mas o que você tem em casa então? Ela falou, eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite. E quando ela falou isso, eu entendo que ele teve uma percepção profética de que de fato o que ela estava falando era verdade. Sabe por quê, amados? Havia promessas, a gente vê muitas promessas no Velho Testamento a respeito da presença do óleo quando existe o temor do Senhor, quando há uma obediência à palavra do Senhor, sabe? Eu quero ler para vocês aqui um texto lá em Deuteronômio 7, eu quero que você preste atenção nisso, que foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, que todas as vezes que eles andassem em obediência, algumas coisas não faltariam nas suas vidas, não faltariam na casa deles. Presta atenção. Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, o seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento com os antepassados. E Ele os amará e os abençoará, e os fará crescer, tornando férteis os seus filhos e sua terra, seus animais, e quando chegarem à terra que Ele jurou a dar aos seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de ovelhas. Uma das coisas que Deus falou, olha, jamais vai faltar para aquele que anda em temor do Senhor, o vinho novo e o azeite. E quando aquela mulher falou assim, tem azeite na minha casa. E até a princípio ela falou assim, não tem nada, só uma vasilha de azeite. Para o profeta e para nós que servimos ao Senhor, nós podemos dizer, se havia azeite, então ela tinha tudo. O potencial do milagre já estava ali, o potencial da libertação, o potencial da restituição já estava ali presente, através da presença do azeite e do óleo naquela casa. Eu quero incentivar você, que nunca falte na sua casa o azeite, que nunca falte na sua casa o óleo, que nunca falte na sua casa, sobre a sua cabeça, sobre os seus filhos, o óleo, porque se tem o óleo, você tem tudo. Se tem o óleo, tem o poder, tem o milagre, tem a provisão, tem a comida, tem as finanças, tem tudo. Você não pode deixar faltar o óleo, não podemos deixar faltar o óleo, precisamos cultivar esse óleo, esse azeite na nossa casa.
E essa é uma promessa para aqueles que andam debaixo do temor do Senhor. Olha só, Deuteronômio 11, 13 a 14. Se obedecerem fielmente aos meus mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o coração e toda a alma, Ele mandará chuvas na estação apropriada, as chuvas do outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas e cereais e produzam vinho novo e azeite. Vinho novo e o azeite. O azeite é uma marca da bênção do Senhor sobre aqueles que o temem. E sabe de uma coisa, amados? Ainda depois de morto, o Senhor visitou o temor e a fidelidade daquele homem, para suprir a sua geração. Quando nós andamos em temor do Senhor, nós estamos guardando e protegendo e dando um legado para a futura geração. Muito melhor do que qualquer dinheiro. Esse homem, ele não conseguiu deixar dinheiro, ele não conseguiu deixar recursos. Eu não estou falando com isso que você não deve guardar e poupar e gerar recursos para os seus filhos. Eu acho que sim, nós temos que fazer. É nosso papel prover para os nossos filhos o melhor que a gente possa prover. Mas isso não é o mais importante. Uma escola não é o mais importante. O dinheiro não é o mais importante se você não der para a sua família, para os seus filhos, se não deixar um legado de óleo de unção. Porque quantas famílias recebem, com a morte de alguém que é abastado, recebe uma herança fabulosa, mas aquela família se dissolve brigando, porque eu quero esse dinheiro, eu quero essa casa, esse é meu, esse é meu, esse é meu, porque tudo que eles aprenderam foi cultuar e valorizar o dinheiro e deixar de valorizar o relacionamento, a família e a presença do Senhor. Que herança que nós estamos deixando? Que herança que nós estamos deixando aos nossos filhos? Eles têm visto a nossa vida de oração, a nossa vida de comprometimento com o Senhor. Eles têm visto o nosso comprometimento de não negociar com pecado. Essa é a maior herança que a gente pode passar, porque se eles receberem essa herança, eles já têm tudo. Eles já têm tudo. Eu fico imaginando, sabe, o momento que aquele homem... aquele momento foi um momento difícil, como alguns de nós aqui passamos por momentos difíceis e tristes, de verem homens e mulheres de Deus que partiram durante esse tempo de pandemia. Mas aquele homem, ele deixou um legado que mesmo depois de morto, um potencial de milagre havia naquela família que foi liberado. E eu quero profetizar por aqueles que passaram por momentos assim, que passaram por perdas de homens e de mulheres que eram tementes ao Senhor. Você está recebendo um potencial, uma oportunidade de milagres, uma restituição de coisas tremendas, porque para a vida de um homem que teme a Deus, a morte não é o fim, a morte é o começo. Eu fico imaginando quando aquele homem, ele fechou os olhos aqui nessa terra, ele foi recebido ali nos céus com aplausos, sendo reconhecido como um homem que andou no temor do Senhor. E assim como alguns que fecharam os olhos aqui nessa terra, mas eles têm a vida eterna, eles foram recebidos pelo Senhor Jesus, dizendo a eles, servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deixa que agora eu cuido da sua família lá na terra. Porque o nosso Deus é o pai de órfãos. Protege as viúvas, e a gente vê isso acontecendo. O legado de alguém que parte dessa terra, deixando o temor do Senhor para a sua próxima geração, é eterno. É eterno. Amados, vamos investir em construir esse legado na nossa vida, na nossa família, porque nós estamos fazendo isso e toda a nossa posteridade vai ser abençoada por uma decisão assim. O temor do Senhor é uma chave que faz com que o azeite flua constantemente. Amém? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa restituição, do que aconteceu.
e daquilo que eu entendo que o Senhor Ele quer transmitir a nossas vidas nesses dias. Sabe, havia algumas áreas dessa família que estavam comprometidas por conta da morte desse homem e por conta dessa situação financeira difícil. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor, baseado naquele testemunho de fidelidade, visitou aquela família com restituição. E eu quero dizer, amados, que talvez alguns de nós, nesse tempo que temos passado de restrições, de perdas, né, nós vamos ver sempre na palavra de Deus promessas de restituição depois de uma crise. Ainda que o Senhor estivesse disciplinando o povo de Israel, quando você lê ali os livros dos profetas, os livros de reis, crônicas, o Senhor ele traz juízo, às vezes o Senhor traz momentos de crise, mas ele sempre termina com profecias de restituição. E eu quero ler uma aqui sobre as nossas vidas, que essa profecia seja para você, que essa profecia seja para a sua casa, que essa profecia seja sobre a igreja do Senhor aqui nessa cidade. Joel 2, 18 a 19. Então o Senhor se mostrou zeloso com sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Glória a Deus. Tempo de restituição. Talvez você esteja passando por momentos assim. Eu sei que há alguns testemunhos, que já algumas gotas de chuva, de prosperidade sobre algumas pessoas, como o Serginho mencionou aqui. Hoje mesmo, depois dessa palavra, uma irmã me procurou e falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? No mês passado, eu recebi em promoções o que eu não tinha recebido nos 2 últimos anos. Deus me abençoou de uma maneira assim, tanto na responsabilidade quanto nos ganhos financeiramente. Eu tenho visto que há algumas gotas, mas eu vejo que vai vir uma grande chuva de restituição. Vai vir uma grande chuva de restituição. Dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para esse lugar. Nós estamos podendo voltar a nos reunir livremente na quantidade mais próxima do normal. E daqui 15 dias, em nome de Jesus, nós vamos poder reunir 100% da igreja. E sabe de uma coisa, amados? Sabe de uma coisa? O Senhor está nos dando espaço para mais, porque o Senhor, Ele quer derramar muito mais do que nós já temos experimentado. Há muito mais. Prepara o teu coração. E aí, vamos olhar aqui as áreas que foram restituídas, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que haverá restituição também nessas áreas. Nessa família, eles estavam prestes a serem desfeitos por conta da escravidão, a sombra da escravidão estava em torno daquela família, mas aquela família, por causa do óleo, fala comigo, óleo, do azeite, por causa do azeite, eles permaneceram juntos, e não somente isso, eles receberam provisão para toda a sua vida. Porque quando Deus faz algo, Ele faz algo generoso. Não foi a provisão somente para aquele momento, mas aquela viúva, ela recebeu uma pensão vitalícia, gente. Você consegue imaginar isso? De onde? De uma botija, de uma garrafa, de uma vasilha de azeite. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Quando Ele encontra temor nas nossas vidas, não há limites para aquilo que Ele pode fazer. E eu quero falar uma coisa para você. Aquela mulher, ela falou assim: olha, eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite. Talvez você olhe para você e fale: realmente eu não tenho nada. E eu quero fazer uma pergunta para você: quem habita dentro de você? É o Espírito Santo, o próprio provedor do azeite. Você já tem habitando dentro de você o Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos. E se Ele ressuscitou Jesus, será que Ele não pode fazer um milagre na sua vida de restituir? Ele pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Ele já habita, você já tem o óleo, você já tem a presença dEle. Fala, a pessoa está do seu lado, fala: deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir, deixa fluir.
Deixa fluir. Sabe o que aconteceu naquela família? Aquela família se manteve unida, se manteve intacta. Não se tornaram escravos de cadeia alguma. E eu quero profetizar isso sobre você e sobre a sua família. Se há alguém que está ainda debaixo de cadeias, é tempo de ser liberado azeite para libertação, para cura. E nós vamos ver os nossos filhos voltando para as casas do Senhor. Nós vamos ver o nosso marido, as nossas esposas, eles pertencem ao Senhor, porque nós vamos pagar um preço de deixar o azeite jorrar. É tempo de restituição, é tempo de nós clamarmos pela nossa família, assim como aquela mulher, ela clamou. Ela não ficou tranquila quando viu que os filhos estavam numa situação de escravidão. Elas foram clamar, e Deus ouviu o clamor daquela mulher. E eu quero declarar, Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. As nossas famílias vão ser visitadas nesse tempo, por um tempo de restituição familiar, de alegria, de amor. Eu quero falar para você, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua casa, da sua família, porque você vai se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua casa e na sua vida. Você vai ter testemunhos para compartilhar, porque esse é um tempo de óleo, esse é um tempo de restituição para nossas casas. Eu quero ler um texto para vocês, Isaías 61, 9, uma profecia para você e sua casa. Os seus descendentes serão conhecidos e honrados entre as nações, e todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Todos saberão, todos saberão. Recebe para você, recebe essa profecia, recebe essa restituição na sua casa. Amados, nós vemos que essa família, ela teve uma restituição financeira. Como eu falei para vocês, gente, o que eles tinham? Não tinham nada, talvez não tinham o que comer. Mas de um dia para o outro, por causa da ação sobrenatural de Deus, por causa do óleo que transbordou ali naquela casa, houve provisão para o resto de suas vidas. Você consegue imaginar isso, gente? Foi muito que foi derramado sobre aquela família. Foi trazido de volta. Ao invés das dívidas, eles tinham para poder emprestar para os outros. E eu quero profetizar isso para você. Você que de repente esse ano perdeu seu emprego, você perdeu oportunidades, a sua empresa de repente está passando por momentos difíceis. Esse é um tempo de Deus restituir. Esse é o tempo de Deus visitar as suas sementes. Esse é um tempo de Deus visitar as suas finanças. Mas lembre-se, meu querido, prepare uma base de temor. Prepare uma base de temor. Prepare uma base para podermos sustentar o óleo. E eu quero ler para você uma profecia. Salmo 25, 12, 13, sobre as suas finanças. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. Deus vai mostrar para você o caminho que você deve escolher. Deus vai mostrar para você os negócios que você vai fechar. E Deus vai te mostrar e Ele vai prosperar a sua vida. O que mais também foi liberado naquela família? O óleo, o azeite. O azeite foi restituído. Porque eles tinham, na verdade, só uma vasilha. Mas no final desse processo, gente, eu fiquei imaginando, sabe quando eu estava preparando essa palavra, estava meditando, eu tento visualizar e viver aquilo que está acontecendo na Bíblia como se estivesse acontecendo na minha casa. Eu fico imaginando, né, eu, a Elaine e os meninos ali tentando organizar onde que a gente vai colocar tanta... Porque pensa bem, você sabe que o valor que eles tiveram deu para sustentar para o resto da vida. Você consegue imaginar o quanto de vasilha que eles conseguiram encher de óleo? Você consegue imaginar? Só que, presta atenção, foi dentro da casa, não foi fora, foi dentro. Eles usaram, porque ele falou, fecha a porta. Né? E aqui há uma referência.
Se nós queremos cultivar óleo nas nossas casas, nós precisamos fechar a porta. O nosso tempo em secreto, ele é poderoso para gerar esse óleo. E eu quero declarar, amados, que esse óleo vai crescer nas nossas casas. As nossas reuniões vão ser poderosas. Nós vamos ver muita coisa de Deus acontecendo. Mas tudo isso vai começar nas nossas casas. Nós vamos ver essas coisas acontecendo nas nossas casas. O óleo fluindo nas nossas casas. Eu fico imaginando aquela casa, gente, cheio de óleo, cheio de vasos. Eu fiquei pensando, bom, se eu enchesse o chão de vasos, o que eu faria? Bom, eu acho que eu colocaria um pedaço de madeira, alguma coisa, e ia colocando vaso sobre vaso, vaso sobre vaso, vaso sobre vaso, geladeirinha cheia de vaso, mesa cheia de vaso, cama e vaso, né? No banheiro vai ter vaso, todo lugar da casa cheio de vaso, cheio de óleo, cheio de óleo. Eu acho que para as irmãs, né, seria, né, na visão assim, natural, né? Você falou, meu Deus, você consegue imaginar a sua casa todinha cheia de óleo, né? Seus filhos, né? Todo lambuzado de óleo, né? Andando pela casa, né? Naturalmente falando, né? Seria o terror das mulheres, mas profeticamente é o sonho do nosso coração, que a nossa casa esteja transbordando do óleo, que os nossos filhos, eles estejam orando em línguas, profetizando. Agora há pouco, antes de subir aqui, uma irmã veio trazer a sua filha, ela falou assim, que a filhinha dela, eu não sei quantos anos tem, eu suponho que perto de 7 anos, talvez menos. Ela veio ali e falou assim, mãe, eu preciso falar com a pessoa que está dirigindo o louvor, que Jesus está aqui e que curas estão acontecendo. Crianças profetizando. Crianças profetizando. Crianças profetizando nas nossas casas. Os nossos filhos profetizando, tendo visões. Experiências com Deus, assim como foi com Samuel. Não devemos ignorar as experiências das crianças. E eu quero profetizar esse tempo chegando nas nossas casas também. Esse tempo chegando nas nossas casas, de vermos esse mover sobrenatural de Deus. Essas coisas acontecendo na reunião da célula. Milagres. E você sendo um instrumento de Deus para fazer, para liberar. Deixa o óleo fluir. Deixa o óleo fluir. Deixa o rio do Espírito Santo fluir, meu querido. Deixa-se ser usado por Deus. A sua casa será essa sede do avivamento. É assim que eu vejo aquela casa. Isaías 44:3, o Senhor diz, pois eu derramarei água para matar a sede e regar os seus campos secos, derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as futuras gerações. O que Deus está prometendo para nós, amados, não para em nós, é para as futuras gerações, como aquele homem, o temor dele atingiu e abençoou os seus filhos. Eu quero encerrar falando sobre a multiplicação desse azeite, e depois nós vamos ter um tempo para a gente clamar por essa restituição, para que o Espírito Santo possa fazer fluir esse óleo fresco sobre nós. Gente, como que esse óleo se multiplicou? Como que aconteceu a multiplicação? Aconteceu pela obediência dessa família à direção profética que foi dada. Busquem muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, vasilhas vazias. A multiplicação aconteceu quando o óleo começou a ser derramado sobre vasilhas vazias. E aqui a gente tem um entendimento muito importante do propósito, porque, veja bem, quando aconteceu isso, eu fico imaginando, lembrando, gente, eles conseguiram vasilhas para colocar óleo para prover a vida toda daquela viúva. Foram muitas vasilhas. E o que o profeta falou assim, olha, você vai aos vizinhos, você vai aos seus amigos e você vai ali pegar as vasilhas. Isso me faz entender alguma coisa, me faz abstrair algo sobre
a vida e o relacionamento daquela família. Aquela família era uma família bem relacionada. Eles tinham vizinhos e eles eram bem quistos, eles eram queridos pelos vizinhos. Você conhece aquele vizinho rabugento, né, que implica com todo mundo da rua e tal, e se ele precisa dos outros vizinhos, sabe o que vai acontecer? Os vizinhos não vão querer ajudá-lo. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem relacionamento. Mas aquela família que ela desenvolve um relacionamento, ela é amistosa, que eu percebo que foi o que aconteceu. Eles receberam muitas vasilhas, porque eles tinham relacionamentos. E aqui está uma chave para nós. Se nós queremos ver esse azeite multiplicar nas nossas vidas, no nosso ministério, nessa igreja, nós precisamos encontrar muitas vasilhas vazias. E para encontrar essas vasilhas, nós precisamos ter bons relacionamentos. Nós precisamos já desenvolver relacionamento com pessoas, sabe? Tem alguns crentes que pensam que tem, porque agora eu sou cheio do Espírito Santo, não posso chegar perto de pecador. Que é isso, meu irmão? Se esse óleo não for para ser derramado em vasilhas vazias, sabe o que acontece? Ele para. Eu não quero que o óleo pare. Eu quero que o óleo seja derramado. Nós temos uma cidade com 700 mil habitantes, muitas vasilhas vazias para serem cheias do óleo da unção. E sabe quem que Deus espera que faça isso? Os filhos. Os filhos. Foram os filhos que foram trazendo as vasilhas vazias. Esse é um papel que eu e você nós precisamos ter para que esse óleo continue sendo jorrado. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Precisamos desenvolver relacionamentos. Precisamos procurar intencionalmente vasilhas vazias. Eu compartilhei com vocês que algum tempo atrás fizeram um buraco lá na minha rua. E eu fiquei assim, sabe, bastante angustiado com aquele buraco. Falei, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E Deus falou assim, bate de casa em casa. Eu falei, vou fazer isso, eu vou fazer um abaixo-assinado para tampar o buraco. E com isso, a Elaine falou assim para mim, eu sei o que você está querendo fazer. Você está querendo conhecer os vizinhos, né? Eu falei, Eu fui de casa em casa. Batia na porta e falou, então tem um buraco aqui, você não quer assinar esse abaixo-assinado para a gente poder tampar esse buraco e tal? E eu fui de casa em casa e numa dessas eu descobri que havia uma pessoa que estava com câncer. Uma vizinha nossa. E nós podemos visitar, nós podemos orar por ela. E sabe de uma coisa, gente? Eu não fiz nada com aquele abaixo-assinado, não levei para a prefeitura, não levei para lugar nenhum. Mas 2 dias depois não tamparam o buraco. Acho que o pessoal... Eu acho que o pessoal pensou assim, falou, nossa, esse cara é influente aí na prefeitura, né? É assim com os homens, né? E eu nem fiz nada com aquele papel. Gente, agora está sendo gravado, né? Mas tudo bem, o Senhor fez. Mas o Senhor fez e eu tive a oportunidade de conhecer. Mas nós precisamos cavar oportunidades de poder abençoar a vida das pessoas. Algumas semanas atrás a gente viu uma vizinha correndo na rua, gritando, e nós fomos lá para ver. Ela tinha, o netinho dela tinha pegado uma bisnaga de Super Bonder mordido e um jato foi para a garganta e colou a garganta da criança. E eu não estava conseguindo respirar e nós fomos ali, tentamos ajudar. E ali na rua, junto com um monte de gente, nós oramos por aquela mulher, por aquela família, aquela criança. Graças a Deus estão bem. Mas aí, anteontem, uma outra vizinha nos procurou e falou assim, seu Carlos, eles me chamam de seu Carlos lá, seu Carlos, aquele dia que você orou pela vizinha, aquilo mexeu tanto comigo, me deu tanta paz, você não pode orar lá em casa? Eu e a Elaine eu falei assim, assim que a Elaine chegar, nós dois vamos lá e nós vamos orar por você. E chegamos naquela casa, amados, uma mulher que mora do lado da minha casa. Ela está sendo oprimida pelo diabo. O diabo se manifestava ali naquela casa
fazendo que durante as noites, ela falou, ela sentia que tinha alguém pisando na cama dela, passando por cima dela, ela não conseguia dormir. Há várias noites, ela não dormia no quarto, ela dormia no colchão, no chão, na sala, de medo. E o nosso coração foi tomado de misericórdia quando a gente estava ali orando por aquela mulher, abençoando aquela mulher. Eu falei, meu Deus, estava do lado da minha casa uma vasilha vazia. E como eu já estava preparando essa palavra, eu e a Elaine, nós já fomos com óleo, gente, passamos óleo em tudo, ungimos, abençoamos. E no dia seguinte, aquela senhora chegou para a gente e falou assim, olha, consegui dormir perfeitamente. Mas não parou aí, amados. Nós tivemos a oportunidade de falar para ela, você precisa assumir uma aliança com Deus. Você precisa parar de buscar nos lugares errados. Ela fez oração de entrega. E na nossa rua tem uma célula que a gente já vai encaminhar ela. Está entendendo? E tudo isso em menos de 15 minutos do nosso tempo. Existem muitas vasilhas vazias que estão ao nosso lado e que precisam ser cheias do óleo, e você tem esse óleo, você tem a resposta, você tem um milagre. Talvez você nem, quando você olha para você, fala, não tenho nada, só tenho o azeite. É disso que Deus precisa para realizar um milagre na vida dessas pessoas que estão vazias. E quanto mais nós derramarmos sobre as pessoas, mais óleo Deus vai mandar. Quanto mais nós servimos as pessoas, servimos através dos ministérios, quando nós servimos uma pessoa que está passando fome, servimos quando nós compartilhamos a nossa casa para que haja uma célula, servimos quando nós simplesmente amamos as pessoas, nós estamos derramando óleo sobre vasilhas vazias, e isso é transformador, e isso é uma chave para multiplicação daquilo que Deus está querendo fazer no nosso meio. Sabe qual era a característica do povo ali da igreja de Atos? Estavam sempre louvando a Deus e desfrutavam da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aquela família, ela recebeu um milagre porque andou em obediência. Quando foi lá, pegue vasilhas vazias, e não muitas. Eles poderiam ter feito como o Jorão, pegar só um pouquinho, só para fazer um miguezinho, sabe? Tem que filho da paz, vou falar com aquela pessoa, só para dar um miguezinho, mas às vezes nem reúne nada, sabe o que a pessoa não vai. Sabe miguezinho? Jorão foi mais ou menos assim. Ora, era para tirar muitas vezes a flecha, ele atirou 2 ou 3, tá bom, mas essa família não. Eles conseguiram vasilhas para a provisão de toda a sua vida. Vamos atrás de vasilhas. Vamos atrás de vasilhas vazias. Eu quero que mais óleo seja derramado sobre a nossa casa. Eu quero que mais óleo, que poder sobrenatural de Deus esteja fluindo. Mas isso vai acontecer à medida que nós nos movemos para buscar vasilhas vazias. Os sinais irão acompanhar aqueles que creem. Atos 4:31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amados, eu sinto que esse tempo é um tempo que Deus ele quer realmente trazer todas esse mover, todas essas restituições sobre as nossas vidas. E eu posso ver alguns sinais. Eu não acho que é por acaso que hoje, nesse domingo, em que nós temos a possibilidade de estar reunidos com 80% da nossa capacidade, foi também o domingo onde vasilhas vazias foram cheias do Espírito Santo ali no encontro com Deus. Hoje nós estamos recebendo pessoas que estão sendo as primícias de grandes coisas que Deus vai fazer. Eu quero profetizar sobre o pessoal que está chegando no encontro. É tempo de restituição de tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado nas suas vidas, nas suas famílias. O tempo é tempo de restituição sobre a vida de vocês, e Deus está começando algo novo.
E é tempo de vocês que passaram pelo encontro agora, amanhã, gente, quando vocês entrarem no seu trabalho, quando vocês voltarem para os lugares onde vocês convivem, vocês não vão precisar falar nada, porque antes vocês eram vazios, mas quando vocês aparecerem cheios da presença de Deus, as pessoas vão perguntar: o que é que aconteceu com você? Você está diferente, o seu olhar é diferente, a sua forma de agir é diferente. Derrama óleo sobre essas pessoas. Derrama óleo, derrama. Fala o que Deus fez. Fala o que o Senhor está fazendo. E sabe de uma coisa? À medida que derramarmos, mais virtude, mais bênção, mais provisão virá sobre as nossas vidas. Gente, Deus está fazendo algo tão tremendo. Nós temos hoje um novo local que Deus nos está dando, porque Ele quer que nós enchemos aquele lugar com vasilhas vazias. Logo, logo nós vamos precisar fazer 2, 3 cultos, porque Deus vai trazer de volta aqueles nossos discípulos que se desviaram durante o tempo da pandemia. Deus vai trazer de volta, e Deus vai trazer de volta, vai trazer para casa aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É tempo de restituição. Você recebe essa palavra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar em pé. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e que você comece a considerar as áreas que de alguma maneira durante essa pandemia, ou talvez até antes disso, foram tocadas, e você percebe que algo foi tirado, algo foi roubado. Eu quero desafiar você nesse momento a levantar um clamor de restituição, porque esse é um tempo que Deus quer nos restituir. Acima de tudo, eu quero que você avalie o teu coração. Será que você está preparando uma base de temor para que você possa receber essa restituição? Se não tiver, meu querido, assuma um compromisso de ser inteiro na presença do Senhor, de ser como esse homem, alguém que tem um testemunho de temor e integridade, para que Deus possa visitar a sua vida. E como eu falei, Deus é um Deus de segunda chance, e eu sinto que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Esse é o tempo de Deus de restituição para nossas vidas. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, eu quero que você se coloque diante do Senhor. Se exponha a esse óleo. Se exponha a esse óleo. Fale qual é a sua necessidade, qual a área. Talvez, amado, o que você precisa, talvez seja de fato a restituição do óleo na sua vida. De reavivar o dom, o chamado que Deus já deu à sua vida. Talvez você já foi uma pessoa que fluiu na unção já de uma maneira mais intensa, e isso de alguma maneira se perdeu. Nós estamos começando um tempo de restituição. Restituição de chamado, restituição de ministério, restituição de família, restituição de finanças, restituição dos nossos discípulos. Restituição. Restituição. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera-me. Restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero que você levante um clamor agora. Comece a orar em línguas. Deixa fluir o óleo fresco sobre a tua vida. Que você seja a primeira vasilha a ser cheia de óleo pelo Espírito Santo. Que os dons sejam reavivados. Que ministérios sejam reavivados. Que visões sejam liberadas. Senhor, eu quero pedir que haja um mover do teu Espírito no meio do teu povo. Que o Senhor comece, Deus, realizando sinais, um enchimento sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu quero, Pai, orar por cada família. Eu quero declarar, Senhor, milagres acontecendo. Que já desde essa semana tenhamos, Senhor, testemunhos de uma intervenção sobrenatural do Senhor, de libertação. Eu quero declarar, Senhor, libertação. Queremos profetizar filhos libertos, maridos libertos, cadeias sendo quebradas pela unção, pela unção. Oh, em nome de Jesus, eu quero, Deus, abençoar aqueles meus irmãos que têm necessidades financeiras, talvez alguns que estão numa condição de endividamento. Espírito Santo, dá a eles direção, abre portas sobrenaturais, ideias, caminhos, como o Senhor prometeu na sua palavra. Que haja restituição, que haja restituição, que haja, Senhor, mais do que o suficiente para se manterem, que possam servir e abençoar a outros. Que isso seja um testemunho na vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero declarar, Senhor, uma visitação nas nossas células, nas nossas casas. Eu quero declarar, Senhor Jesus, oh Pai, eu quero orar por aquelas famílias que desejam ter filhos e que de alguma maneira não têm. Eu quero liberar uma palavra agora dos céus, para que o Senhor possa
dar a eles filhos sobrenaturais, filhos sobrenaturais. Eu abençoo essas famílias agora, Senhor. Abre a madre, abre a madre, abre a madre agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que tiveram Covid e ainda tem algumas sequelas, eu declaro agora, Senhor, que sejam plenamente curadas, 100% de restauração, nenhuma sequela, agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que a palavra liberada através dessa criança esteja atuando ainda, curando aqueles que talvez sejam debaixo de dor, de uma enfermidade, que caroços desapareçam agora, na autoridade do nome de Jesus, que dores batam em retirada, que opressões batam em retirada agora. Declaramos liberdade, libertação, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós entramos nesse tempo que o Senhor está abrindo para nós, esse tempo de restituição. Que haja essa base de temor, Deus, nas nossas vidas, para suportar o peso da glória que virá, ó Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero interceder especialmente pelos nossos filhos, aquelas pessoas que de alguma maneira durante esse período de pandemia esfriaram na fé, abandonaram os caminhos do Senhor. Nós pedimos essas pessoas de volta, Senhor. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, Senhor. Traz de volta para as nossas células, traz de volta para a nossa casa, Pai. E dessa maneira que queremos orar, agradecidos desde já, sabendo que os céus já estão se movendo a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Seja uma semana marcada pela restituição. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.